Em menos de 4 décadas, o número de parlamentares declaradamente evangélicos passou de 12 para 90. A mudança está diretamente ligada ao aumento da população evangélica no Brasil, que no mesmo período passou de menos de 8 milhões de pessoas para mais de 26 milhões. E é sobre representatividade evangélica na política brasileira que nós vamos conversar hoje no Conexões. Para falar com a gente, estão aqui no estúdio o Luiz Antônio Signates Freitas, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Olá, professor, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, o prazer é todo meu em participar. E também contamos com a presença do Eduardo Guzmão de Quadros, que é professor do curso de História da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Olá, professor, muito obrigada pela presença também. Olá, eu que agradeço o convite, é um prazer estar com você e com o Signates aqui debatendo o tema. Para começar, queria que vocês dessem uma explicação um pouco mais científica do que a que eu dei no início do programa, né? De por que a bancada evangélica tem aumentado, principalmente na Câmara, nos últimos anos. Essa relação, ela é diretamente proporcional ao aumento dos evangélicos, como a gente disse no começo, ou teriam outras explicações? Vou começar com o professor Luiz. Bom, é o seguinte, de fato, o aumento de população evangélica no Brasil, que foi um aumento vertiginoso nas últimas décadas, ele é um dos responsáveis por esse aumento das bases parlamentares. Entretanto, esse é apenas uma das causas ou um dos fatores que motiva isso. O fator principal não é esse. O fator principal foi, sobretudo, a adoção por uma parte dessa comunidade evangélica, das igrejas evangélicas, da teologia da prosperidade, que é uma ideologia religiosa de origem norte-americana que, de certa forma, inverte uma pregação tradicional do cristianismo, de elogio à pobreza e ao sofrimento, para o elogio do sucesso e do enriquecimento pessoal. E muito advindo de determinadas correntes protestantes para as quais o enriquecimento era uma forma de acontecimento na vida da graça de Deus. E isso é levado ao extremo. E dentro do bojo dessa construção ideológica, há, sem dúvida nenhuma, uma política muito orientada das lideranças dessas igrejas, no sentido de se fazerem representar nos parlamentos a fim de obterem poder político, proteção legal para a atividade das igrejas e recursos do Estado para o atingimento dos seus objetivos. Então tem muito a ver com as campanhas políticas que as igrejas fazem, muito mais do que propriamente com um aumento vegetativo aí da população evangélica. Professor Gustavo, Eduardo, qual que é a sua opinião? Então, eu acho também que tem dois projetos muito articulados das igrejas em ocupar o espaço do poder e também demonstrar um pouco que eles são vitoriosos, como diz o professor Signates, e merecem ocupar os cargos de liderança, no caso do Estado, da sociedade, liderança política. O fator do crescimento é fundamental, não só numérico em termos do censo, mas também a afirmação social, cultural do campo evangélico, porque há também uma ascensão em termos econômicos, em termos culturais, muito clara, a partir principalmente dos anos 80. Um outro fator, a gente fazer um certo recorte, já que o nome evangélico é um nome, às vezes, enganoso, há um crescimento básico dos grupos pentecostais, que não são os evangélicos mais tradicionais, históricos, que já estavam no Brasil e não encamparam assim tanto um projeto político. Houve sempre na história representantes, desde os luteranos, da época do Império, mas são casos isolados. Agora, me parece que é um projeto articulado em termos de denominações religiosas, de grupos religiosos, e também essa mensagem, essa busca tem um respaldo do número, sim, de eleitores, e o poder socioeconômico de influenciar, de fazer campanhas, mídia, rádio. Então, é preciso olhar esse crescimento como um todo.
Professor Eduardo, já que o senhor citou a questão da nomenclatura, a gente chama de evangélicos, mas mais atualmente a gente tem falado pentecostais, neopentecostais. O que significam esses nomes? Então, os evangélicos são muito diversos. É um nome enganoso, a gente geralmente atribui o nome evangélico a todos os grupos oriundos da Reforma Protestante, aquele movimento histórico lá da Europa do século XVI, muito antigo, que chegou no Brasil muito via Estados Unidos. O primeiro grupo, na verdade, veio pela imigração. São os alemães, os luteranos, são os episcopais anglicanos, que são ingleses, e que vêm, os luteranos para o sul, os anglicanos mais para o litoral. Esses ficaram mais isolados porque eram imigrantes, então não tinham cultura brasileira, muitos não falavam nem a língua. E os grupos mais missionários, chamados de históricos, eles chegaram mais no século XIX, via Estados Unidos, à exceção da Igreja Cristã Evangélica, que em Goiânia ela é importante, tem a igreja bonita ali na Avenida Paranaíba, essa veio dos ingleses, mas a maioria passou pelos Estados Unidos, o que também dá uma diferença grande. O protestantismo nos Estados Unidos ele é constituinte da sociedade norte-americana, os chamados pais peregrinos. E os protestantes que vieram para cá são mais do sul dos Estados Unidos, do chamado Deep USA, aquele Estados Unidos mais, posso falar assim, racista, da Ku Klux Klan, escravocrata, que teve mão de obra escrava durante muito tempo. Então, esse protestantismo específico é o grupo dos fundamentalistas, lá nos Estados Unidos ainda hoje. Então, esses grupos vêm para cá, são os batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionais e outros grupos, né? Os pentecostais chegaram no começo do século XX, também vêm dos Estados Unidos, vêm de Chicago, mas são mais avivados, mais emocionais, têm outro tipo de ênfase. A principal, nessa origem histórica, ligada muito à Assembleia de Deus, é o dom de falar línguas estranhas, mas também de revelação, um lado todo sobrenatural da fé, que os grupos anteriores não ressaltavam. Daí a referência a Pentecostes, né? Isso, ao Pentecostes como dom de línguas. E os neopentecostais é um conceito também dos Estados Unidos, é norte-americano, mas foi traduzido para cá. E a gente geralmente classifica as igrejas mais recentes, que estão mais fortes ainda na política, são grupos a partir dos anos 70, basicamente. A principal representante é a Universal, mas também a Internacional da Graça, também a Mundial do Poder de Deus, que tem uma outra relação com a sociedade, com a mídia, com a fé, com a noção de salvação, com a noção de bênção. Tá certo, professor. Daqui a pouco a gente volta para o tema mais específico, que é a relação entre esse aumento dos parlamentares evangélicos e a política brasileira. Espero que você assista o nosso programa, tanto pela TV UFG, 15.1 do Sinal Aberto, quanto no 21 da NET ou no 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, a gente também está na internet, no nosso site, nos nossos perfis do Facebook, Twitter, YouTube e também pelo nosso aplicativo no celular. Estamos de volta para conversar a respeito da representatividade evangélica na política brasileira. Aqui no estúdio estão conosco o professor Luiz Ignates, que é do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFG, e também com o professor Eduardo Quadros, que é do curso de História da PUC Goiás. Professor Ignates, de que maneira essa ascensão dos pentecostais e neopentecostais, agora que eu já aprendi, tem mudado a política brasileira? Existe algum perigo dessa relação muito próxima, dessa associação entre a religião e a política no Brasil? Olha, associação entre religião e política é uma coisa arriscada em qualquer lugar que ela aconteça, em qualquer momento que ela aconteça. Existe na mentalidade desses agrupamentos uma ideia que originalmente é uma ideia até defensável. Eles querem, ou eles prognosticam, que haja um homem de Deus no poder, no sistema de poder. Evidentemente, esperando que alguém ligado à fé religiosa seja alguém honesto, seja alguém correto, seja alguém consistente, e que, sobretudo, seja alguém inspirado por Deus para governar. Qual é o problema que acontece? É que, normalmente, quando a gente coloca Deus no sistema político,
o sistema político tende a se tornar menos democrático e mais autocrático. O homem de Deus, ele quase que tende a repetir aquilo que era o sentido ideológico das monarquias da antiguidade. A gente sabe que as monarquias são hereditárias. Então, o próximo rei não é alguém eleito, o próximo rei é o príncipe, é o filho do rei anterior. Quando o rei morre, o príncipe assume e se torna rei. Logo, quem escolhe quem é que vai reinar sobre um povo dentro de uma monarquia é Deus. Porque Deus é que determina, dentro do sistema religioso, quem é que vai nascer filho de quem. Então, se eu não nasci filho de príncipe, é porque Deus não determinou que eu seja rei. Se eu nascer filho de um rei, é porque Deus determinou e me deu uma graça específica para que eu governe. E ninguém pode desobedecer a Deus. De forma que, dentro mesmo das democracias, quando um governante apela fortemente ao sentido de Deus, e nós estamos vendo isso no caso do governo Bolsonaro hoje, a tendência é esse governante achar que ele tem que prestar satisfações somente a Deus. E aí ele não se preocupa tanto em atender eleitorado, ele não se preocupa tanto em atender a população. O grande risco que corre o sistema de poder quando se insere as religiões é fazer decair o processo democrático, é caminhar para ditaduras, para teocracias. E é justamente por causa disso que o período moderno, houve uma luta muito grande na Europa para que se separasse a igreja do Estado, para que se separasse a fé religiosa e o sistema político. E nesse caso a fé religiosa se tornou uma coisa privada, de escolha pessoal, e o sistema político uma atividade de natureza pública, que diz respeito ao governo de todos, mas completamente laicizado. Vou passar a palavra para o professor Eduardo. O senhor concorda? Quais são as percepções que o senhor tem dessa relação entre política e religião, principalmente nesse momento do Brasil? Então, são relações, como o professor Signatis argumentou, muito perigosas para os dois lados, de fato, não só para a sociedade e para o Estado, também para a própria igreja. Eu lembro que o Max Weber, aquele pai da sociologia, ele, no fim da carreira dele, ele começou a assistir à ascensão dos cristãos na política, porque a Alemanha se tornou, pós-Primeira Guerra, uma democracia, a República de Weimar. E ele foi muito sábio quando ele falou assim: os cristãos podem entrar na política, mas tem que saber que vão ter que executar pactos com o demônio. Vão ter que vender a alma ao diabo, muitas vezes, porque a política, afinal, tem uma lógica de poder, uma lógica de conquista, que a religião, a princípio, pelos princípios do Evangelho, por exemplo, não deveria ter. Então você teria uma diferença muito grande entre o que seria esse poder do amor, esse amor que transforma, que serve, e o amor ao poder, que é o básico da política. Então, na verdade, tantas igrejas podem se corromper e ceder a coisas, a tentações, né? A coisas muito graves da ação da política, mas também o inverso. Se a religião chega com essa outra lógica, a política, de forma geral, a gente tem visto, que o professor Signatis já apontou, o reforço de um projeto de poder muito personalista, teocrático, não democrático, mesmo que, historicamente falando, a democracia tenha bases religiosas ou até protestantes, no caso do Rousseau, que era de Genebra, da Suíça. Mas, em termos atuais, tudo é muito perigoso. Então, eu acho que a corrupção dos dois lados, mesmo que o cristianismo, sim, historicamente, seja uma religião política. E o cidadão, o membro da igreja e o membro da política, seja a mesma pessoa. Ele é o pastor, ele é o leigo, também está ali no Estado com seu mandato. Então, esse trânsito é muito complicado na prática para unir os dois mundos. Professor, essa aproximação de um sistema menos democrático é o que pode explicar também, pelo menos o que acontece aqui no Brasil, com a ascensão dessa política, depois principalmente da eleição do Jair Bolsonaro, de ataques às minorias, aos direitos individuais de alguns cidadãos, discussões que são pautadas mais na religião do que no bem público? Sem dúvida. Você vê, determinadas discussões são completamente contaminadas dentro do sistema de poder por posições de natureza religiosa. E a gente pode observar que o sistema democrático não funciona assim. Para ele funcionar bem, ele não funciona assim. Não que os agentes religiosos não possam opinar. Se você pega, por exemplo, uma questão que é uma questão muito relevante para o sistema religioso conservador brasileiro, que é a questão do aborto.
a questão da mulher poder determinar aquilo que vai acontecer ao seu próprio corpo. O debate feminista que envolve a questão do aborto é um debate delicado. E os religiosos têm todo o direito, como comunidades pertencentes à sociedade brasileira, de exprimir sua opinião, de exprimir sua vontade. Agora você observa só, todas as vezes que uma liderança religiosa vai à mídia ou vai à esfera pública, política, à esfera política, para dizer alguma coisa contra o aborto, ou como eles mesmos dizem, pró-vida do feto, eles assacam argumentos que são argumentos de natureza psicológica, argumentos de natureza científica, argumentos de natureza genética. O líder de uma das igrejas neopentecostais, que é o Silas Malafaia, por exemplo, que participou fortemente desse debate quando ele houve no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional, se declarou psicólogo, que é a formação leiga dele, se declarou psicólogo para entrar no debate. E isso é correto. Acontece inclusive na Europa, nos Estados Unidos. Os religiosos vão à esfera pública, mas eles modificam o discurso deles. O argumento não é a Bíblia, nem principal, nem somente. O argumento passa a ser um argumento mais amplo. O religioso, como que ele é obrigado a abrir mão do seu discurso específico para falar para uma sociedade mais ampla, para um grupo mais amplo. Ele entende isso. Quando a religião assume o poder, isso se inverte. Aí aquela vontade religiosa, ou o argumento teológico, passa a ser o argumento principal contra todos os outros. E aí a gente vê a religião, muitas vezes, patrocinando formas de preconceito, patrocinando perseguições, e deixando de reconhecer direitos que são direitos fundamentais, consolidados até por esse movimento de democracia que a gente viveu na modernidade. Bom, tive que interromper porque o tempo desse bloco está terminando. Mas eu espero que você continue assistindo a gente, também que mande a sua sugestão. Você faz isso pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou então pelo WhatsApp no 9981 1406. Além disso, dá para mandar perguntas e sugestões pelo nosso aplicativo. Lá você assiste ao nosso conteúdo também. Você pode baixar gratuitamente pelo Google Play ou então por esse códigozinho que você está vendo aqui na tela. Hoje o Conexões discute a representatividade evangélica na política brasileira. Estão conosco os professores Luiz Signatis, da UFG, e o Eduardo Quadros, da PUC Goiás. Professor Eduardo, dá para apontar alguma diferença entre o eleitor evangélico e um eleitor de outra designação religiosa, sem religião? E também há uma diferença entre o político que se diz evangélico, declaradamente evangélico, e os políticos católicos ou sem nenhum tipo de religião, espírita, enfim? De forma geral, sim, tem algumas diferenças. Primeiro, pelo público leigo. De forma geral, o grupo evangélico, e aí eu vou fazer uma coisa bem geral, porque já que são muitos grupos e caracterizados por se dividirem. Mas existe uma coisa muito geral da herança evangélica que eu queria comentar e que dá um diferencial grande para o grupo católico. É essa relação justamente com a diferença, com a alteridade, com aquele que não pertence ao grupo. Na tradição religiosa evangélica, há uma tradição muito exclusivista. Eu tenho a verdade, eu tenho a salvação, eu tenho a Bíblia, a palavra de Deus, a vontade de Deus correta, etc. E a relação com a diferença é sempre a relação, portanto, de exclusão, de eliminação do outro, o que está também demonstrado pela própria história norte-americana com os escravos, por exemplo, né? Ou com os índios, que foram apagados ou negados, estão lá vivos, obviamente, mas não há, como é na tradição católica, o tal do sincretismo, ou de uma mistura. Então a tradição católica hierarquiza diferenças. Ela domina por outra maneira, não eliminando, não incorporando ou negando, mas sim hierarquizando as diferenças. Isso dá uma diferença grande em relação ao político evangélico quando ele assume um cargo de poder, porque a grande vontade dele realmente é impor o seu discurso como discurso único, verdadeiro e autêntico, e o resto é resto. O resto não vale. Então, se antes, nesse ponto, o discurso católico, por mais que tente hierarquizar e dominar o outro, mas não eliminar o outro,
Esse ponto é mais respeitoso, ou mais até democrático, mesmo hierarquizando, do que esse autoritarismo evangélico que é tão típico, seja no fiel, seja também nos políticos. Professor Signatti, na hora de votar, de escolher o seu, a pessoa que vai governar, enfim, os evangélicos votam de forma diferente? Olha, essa é uma questão bastante complexa. Nós temos números que comprovam que, de fato, as grandes lideranças, especialmente das igrejas neopentecostais, conseguem eleger parlamentares, cargos parlamentares, que são aqueles cargos que são vinculados a uma quantidade de votos relacionada a um quociente eleitoral. Cargos majoritários, não. Para cargos majoritários há uma dificuldade muito maior. Isso porque o eleitor, em geral, vota diferente para esses dois tipos de político. O eleitor, para eleger o parlamentar, ele vota na proximidade de ideias, na proximidade do discurso, na simpatia do discurso. E aí, nesse caso, a interferência religiosa, ela parece ser mais poderosa sobre esse eleitor. E aí a liderança evangélica ou o pastor que detém a confiança daquela comunidade, ele consegue interferir mais. Mas na hora de eleger o cargo majoritário, que é o prefeito, o governador, o presidente da República, há também uma influência, mas essa influência é bem menor. Porque o eleitor, para votar nesses cargos, ele é mais instrumental. Ele vota mais com o bolso. Ele vota mais com a melhoria ou não da qualidade de vida dele, certo? Para votar no prefeito, ele olha o asfalto, ele olha se o posto de saúde está funcionando, e aí o sentido ideológico, de proximidade ideológica, ele vai pesar bem menos, embora ele seja levado em consideração. Professor, já que nosso tempo está acabando, eu queria fazer só mais uma pergunta para o senhor. A gente chama tudo de bancada evangélica, mas não são só políticos declaradamente evangélicos, pentecostais, neopentecostais, enfim. Existem pessoas de outras designações religiosas, pessoas que não são ligadas a designações. É todo mundo desse âmbito mais conservador, a gente podia dizer isso? Ou por que essa relação da bancada evangélica existe? Não, em geral, os políticos eleitos que conformam a bancada evangélica são evangélicos, sim. São pessoas que se declaram evangélicos ou são mesmo pastores. As próprias lideranças, como é o caso do Feliciano, que é um pastor evangélico, o João Campos aqui de Goiás, que é um pastor evangélico. Então, todos eles são, de certa forma, lideranças evangélicas. Ou, quando não são declaradamente evangélicos. O Íris Rezende, por exemplo, é um político que é declaradamente evangélico. E, por isso, ele obtém essa simpatia com mais facilidade do que outros políticos. Agora, essa vinculação ideológica, quanto mais o sistema de poder, quanto mais se ocupa o poder, e hoje nós já temos quase 100 parlamentares só dentro da Câmara Federal, o que é gigantesco, é quase um quinto da Câmara Federal inteira, cada vez mais determinados interesses políticos específicos e interesses econômicos específicos, ou mesmo interesses financeiros específicos das igrejas, passam a contar nessa vinculação. Então são feitas reuniões de bastidores com as lideranças, com os pastores evangélicos, são feitos acordos. O púlpito das igrejas, e isso é contra a lei inclusive, passa a ser cada vez mais fortemente utilizado, orientado para determinadas campanhas eleitorais e corre muito dinheiro. Então, tem se tornado cada vez mais instrumental. Uma das questões fundamentais, e que o professor Eduardo falou muito bem, é que a gente não enxergue esses 90 e poucos parlamentares como uma bancada coesa. Certo? São várias denominações, são várias igrejas, são interesses diferentes, esses interesses vivem em conflito. São as pautas que unificam todos os evangélicos, são muito poucas pautas, e eles vivem, e a disputa de poder passa a acontecer cada vez mais, inclusive das grandes denominações religiosas. Você pega uma Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, ela disputa poder, assim como ela disputa fiéis com as outras denominações neopentecostais. Então, é um quadro complexo, mas é um quadro que precisa ser estudado e acompanhado com muito cuidado, porque, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvidas em dizer que a democracia brasileira corre algum risco com o agigantamento desse perfil de parlamentar, desse perfil de político.
Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Professor Eduardo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço e estar aprendendo com vocês aqui, debatendo um tema tão importante para a nossa sociedade atual. Obrigada também, professor Signatis, novamente aqui com a gente no Conexões. Obrigado, eu é que agradeço e me coloco à disposição. Estamos sempre, especialmente para discutir questões dessa relevância. Bom, o Conexões chega ao fim, mas você pode continuar com a gente no nosso aplicativo, no nosso site ou nas redes sociais. Eu te espero no próximo programa.